Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com fundadores e startups, gente envolvida com tecnologia, transformação digital, sustentabilidade. Hoje um papo super importante sobre certificação, segurança digital. A gente vai conversar aqui com o Vinícius Souza, que é CEO da Solute, empresa de tecnologia da informação especializada em segurança e certificação digital, como eu falei. Ela foi criada em 2008 pelo Vinícius e seus irmãos. Olha que história. Ele é formado em administração de empresas pela PUC de Goiás e tem um MBA em negócios inteligentes pelo Instituto de Pós-Graduação. A sua trajetória à frente da Solute inclui diversas aquisições e parcerias estratégicas, com foco na ampliação da rede de atuação da Solute no mercado. Ele também investe em startups e em projetos inovadores dentro da área, naturalmente, de sua expertise. Olha que beleza. Vinícius, muito obrigado pela sua presença. Uma grande satisfação tê-lo aqui, né? Nós que somos clientes no conglomerado financeiro da Solute. Olá, Cláudio. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Essa sua audiência que é super seleta, né? Então, para a gente é um privilégio poder conversar, contar um pouquinho da nossa história, da nossa visão sobre esse mercado que é tão apaixonante. Sem dúvida. Vamos começar pela Solute, né? Olha aí, uma história incrível, né? Você fundou com seus irmãos, imagino que em Goiás. Conta um pouco da história da Solute, mas principalmente o que é que ela entrega para os seus clientes e para a sociedade como um todo. Tá ótimo. Bom, nós começamos praticamente na garagem, né, da casa dos nossos pais. A gente percebeu que há 15 anos atrás o certificado digital ainda estava nos primeiros anos ali de expansão, e a gente percebia que havia um espaço, né, para ser ocupado numa prestação de serviço mais interessante, mais adequada, né, oferecer uma experiência nesse serviço mais interessante. Foi isso que a gente fez, Cláudio. Eu e meus irmãos, meu irmão Cláudio, meu irmão Cássio, iniciou, né, os primeiros meses. Logo eu e a minha irmã Flávia nos juntamos a ele. Minha mãe Jane, também aposentada, ajudava ali em tudo que era possível. Então começamos dessa forma e a gente teve muito sucesso na nossa proposta de serviço, né, onde a gente absorvia toda a complexidade que havia para que o cliente tivesse o acesso a essa tecnologia de forma mais fácil, mais simples. E então esse foi o nosso começo. Inicialmente, a gente provia serviço e mídias físicas, né, para armazenagem do certificado digital. Então, esse foi o nosso começo. E aí, quando a gente foi crescendo, Deus foi nos abençoando, a gente foi investindo em infraestrutura, tecnologia, equipe, time, para que a gente pudesse oferecer a tecnologia como diferencial também, e não apenas o serviço ali de emissão do certificado, Cláudio. Bem legal, viu? Olha, e quem são os seus principais clientes, né? Eu sei que o seu segmento, como a gente fala, Health Tech para saúde, FinTech, que é mais o nosso mundo para financeiro, vocês são uma ID Tech, né, de identificação, de certificação. Inicialmente, quem foram os seus primeiros clientes e depois como a coisa foi se consolidando? Eu imagino que hoje pessoas físicas precisam de certificação digital, né? Tudo precisa de certificação digital. Explica aí para a gente quem são esses clientes e como é que opera o negócio, né? Como é que funciona? Perfeito. Essa é uma pergunta curiosa, Cláudio. Sempre nos fazem e a gente fica sem jeito de dizer que são todos, né? São todas as pessoas jurídicas e boa parte das pessoas físicas. Mas, no fim, é isso, porque a EdTech ela atua de forma transversal,
nos diversos setores, né? Porque a identidade digital ela é uma necessidade de todo setor que está num processo de transformação digital ou digitalização do seu balcão de atendimento, Cláudio. Então, eu posso citar alguns cases interessantes, né? A nota fiscal eletrônica, talvez é o principal fomentador, né, do uso da tecnologia nas pessoas jurídicas, e a implantação da nota fiscal eletrônica ela foi escalonada. Então, começou com indústrias, grandes companhias e foi chegando até as pequenas. Então, hoje, praticamente todas as pessoas jurídicas precisam do certificado digital para emitir nota e para outras necessidades de relacionamento com o governo ou mesmo de relação entre privados. Tá? Pessoas físicas. A gente tem boa parte de profissionais liberais que utilizam, né, os profissionais da área da saúde, praticamente todos, advogados, o meio jurídico também, praticamente todo profissional utiliza essa identidade digital para a sua atividade cotidiana, contadores, boa parte dos empresários precisam do certificado digital pessoa física para acessar ou responder alguma situação que demanda a sua pessoa física mesmo representar a empresa. Então, hoje está super amplo, né, na pessoa jurídica, e na pessoa física a gente acredita que ainda existe um bom espaço assim, para avançar. Uhum. Vou fazer uma pergunta assim, de início. Claro que eu quero ainda explorar bastante a questão tecnológica, mas nós vivemos num país cartorial, a tradição de cartório, né? Século XIX, certamente, Sim. se não antes, talvez mais intensamente século XIX, a figura do cartório, me esqueci aqui, do escrivão, não me lembro como é o nome, mas está lá o cara, o tabelião, o tabelião, essa expressão que eu estava buscando. Onde há infelizmente, uma cultura de desconfiança, né? Você é você mesmo, né? Quer dizer, essa cena que chega a ser surreal, talvez em outros países, mas a gente tem que dizer que eu sou eu mesmo e alguém tem que dizer que eu sou eu, né? Como é isso num país que funciona dessa forma e que se acredita em papel, caneta, mais do que em algo que é bem mais seguro, eu imagino, né? Sim. E essa transformação que foi acontecendo, claro, pela imposição da tecnologia, né? Pela imposição da própria condição de dizer, olha, meu amigo, tem que mudar porque não tem escapatória. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma cultura aí, né? Comenta um pouco sobre esse aspecto para a gente, sobre esse ângulo. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Cláudio. Bom, a criptografia, ela viabilizou, Cláudio, que a internet ela fosse utilizada para realização de transações, né? Porque sem criptografia, ela estaria limitada a transmitir conteúdo ou entretenimento, coisas do tipo. Então, a criptografia ela viabilizou que a internet, de fato, fosse utilizada para que a gente otimizasse, né, o nosso dia a dia, o dia a dia das empresas. E quando a gente fala de certificação digital, que, no fim, é uma identidade digital que está identificando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela, no seu cerne, utiliza criptografia. Tá? Então, a minha apresentação diante de um prestador de serviço, utilizando essa tecnologia, ela tem um nível tão alto de segurança, Cláudio, que a legislação brasileira, usando exemplo de companhias, de países desenvolvidos, em especial da Europa, deu o status de não repúdio para o uso dessa tecnologia. Ou seja, quem tem que provar que não sou eu, seria eu mesmo, quando eu utilizo essa tecnologia.
Então, isso dá um nível de confiança e segurança para o prestador de serviço, né, ou para o governo, muito alta. E você bem disse, né, os cartórios eles cumprem um papel importante em especial na relação física, né, no documento físico, nos registros, na autenticação. De uma certa forma, a gente faz algo parecido, mas com um modelo diferente e talvez com uma percepção de valor um pouco diferente, Cláudio. Segurança, geralmente a gente não nasce desejando comprar segurança, né? A gente espera que quem está nos oferecendo algum serviço, esse alguém que esse alguém proveja a segurança para nós. Então, não é comum, no Brasil e também em nenhum lugar do mundo, a gente pensar e investir em segurança. Então, de uma certa forma, a legislação ela precisou estabelecer esse padrão. Falou assim, olha, esse é o requisito mínimo para que a gente saia do papel e vá para o mundo eletrônico. Então, eu preciso desse requisito mínimo. Então, houve a necessidade de se estabelecer uma regra básica, porque senão a gente teria um problema muito grande, né, no meio digital, onde a falsidade ideológica, ataques, fraudes, ela é quase uma terra sem lei, assim, né? É muito amplo e muitas possibilidades de intervenção por diversos atores. Perfeito. Então, eu costumo dizer, né, que você emite o certificado digital uma vez para você evitar uma série de burocracias ou dificuldades ou custos envolvidos em deslocamento, filas e tudo mais. Então, o certificado digital, essa identidade digital, é uma ferramenta de desburocratização da nossa vida cotidiana, Cláudio. Fantástico. Bom, apesar de eu estar envolvido em um programa que tem importância assim, central à tecnologia, de certo modo tem uma história de vida envolvida nisso, eu também não sou especialista nessa área, mas eu imagino, por exemplo, essas tecnologias que estão na moda serem comentadas, embora elas já datem de algum tempo, como blockchain, NFTs, esses non-fungible tokens, e os próprios tokens. Essas tecnologias, elas também são utilizadas em certificações digitais, ou elas são utilizadas em certificações digitais, e como elas impactam esse mercado que vocês atuam? Perfeito, Cláudio, a sua pergunta é muito importante. Bom, ainda existe muitos conceitos errados e muito especialistas, né, sem de fato o serem em relação a essas tecnologias. Mas, em especial, o blockchain, né, e NFTs e outras coisas mais utilizam o blockchain como base da sua tecnologia, ele utiliza uma estrutura similar ao que existe nos certificados digitais, que é o que nós chamamos de infraestrutura de chaves públicas, né? Então, você tem a emissão de uma chave pública e privada, que está associada ao certificado digital, e você compartilha a chave pública para você ter uma comunicação íntegra e autêntica no mundo digital. Então, a blockchain utiliza uma tecnologia similar, porém, o objetivo final da blockchain não é prover identidade e não é garantir que o usuário daquela determinada blockchain, de fato, é quem ele diz ser. Tá? Então, isso passaria por um processo de onboarding, né, que segue uma série de documentação
né, e de validações para que eu possa dizer que o cloud, de fato, ele tem uma chave no Bitcoin e o Cláudio é quem ele diz ser. Então, usando o exemplo do próprio Bitcoin, né, e das criptomoedas, o objetivo não é provar a identidade da pessoa, é simplesmente provar a posse daquela criptomoeda ou daquele ativo. Então, quando a gente está avançando, né, para o uso dessa tecnologia sensacional para outras finalidades, como, por exemplo, registro de imóveis, transferência de imóveis, aí a gente passa a ter uma necessidade de uma identificação robusta e, quiçá, inequívoca, né? Ou seja, uma certeza muito grande, uma convicção muito grande. Então, a gente acredita muito que a tecnologia da certificação digital, que tem mais de 30 anos, Cláudia, ela vem se atualizando, se modernizando, mas o cerne dela tem mais de 30 anos. Ela é totalmente complementar e aderente a esse mundo aí de blockchains. Fantástico. Eu estou pensando aqui, eu quero puxar depois o assunto da expansão da empresa, para a gente ter uma noção do tamanho já da Solute, dos desafios empresariais que vocês têm. Mas antes eu queria puxar um gancho que nos leva a isso, que é o seguinte: nós temos hoje aí, na beira aí, pelo que eu sei, 11 milhões de certificados digitais no Brasil. Parece que 3 milhões aí nos últimos 12 meses, não sei exatamente esse número, você vai me precisar. Uhum. Ou seja, está crescendo. A pergunta é, um dia todos teremos certificado digital? Assim, esse é o mundo que está projetado para frente, sei lá, no celular, ou não sei onde, na nuvem, todo mundo terá um certificado digital. O exemplo que me ocorreu quando você estava falando dessa certeza de que a pessoa é ela mesmo, a metáfora que me ocorre, que é uma coisa meio, talvez uma imagem arcaica, né? Assinar o DUT do veículo na presença do tabelião. É um negócio arcaico e que está aí até hoje, né? Eu acho, né? Então, essa é uma imagem da certeza, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, qual é a imagem do futuro? Todo mundo terá um dia certificado digital? E o crescimento do mercado é uma coisa absurda mesmo? Sim, Cláudio. Uma média talvez 15%, 20% ao ano, mas ela é considerada baixa diante do potencial que existe, que é, de fato, certificar toda a população para que a gente possa exercer a nossa cidadania no mundo digital, assim como nós exercemos no mundo físico, presencial. Então, sim, a tendência é que a gente avance para isso. Existem países que já trabalham com esse padrão para toda a população. Tá? Então, a Estônia é um dos países mais digitais do mundo e todo o cidadão estoniano ele tem um certificado digital. É claro que no Brasil a gente tem uma série de diferenças sociais, né? Talvez para aqueles que precisam transacionar ou precisam realizar algum acesso no mundo digital, esses sim vão precisar num curto espaço de tempo, porque a gente enfrenta uma série de problemas, né, Cláudio? No mundo digital, são valores bilionários que são fraudados ou deixados de arrecadar por causa desses problemas. Então, sim, a gente deve caminhar para isso. E hoje, esse processo ele está muito mais fácil e interessante, tanto do ponto de vista de emissão, né, de acesso à tecnologia,
como também de utilização. Então, deixa eu te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Até pouco tempo atrás, e a Solute é uma daquelas que sempre brigou por isso. E, de uma certa forma, a pandemia deu um empurrão nesse aspecto, que foi viabilizar o acesso à tecnologia a toda a população mesmo, porque hoje você pode emitir por videoconferência e você pode renovar sem a necessidade de uma videoconferência, em boa parte dos casos. Então, eu emito um certificado de 5 anos, quando eu vou renovar, eu consigo fazer isso de forma em um clique, né? Eu tenho um certificado por mais 5 anos, e a utilização toda pelo celular. Então, essa é uma realidade de 2, 3 anos para cá e ela está incipiente, ela está no começo, Cláudio. Isso vai se expandir muito mais. As pessoas não precisam nem saber que existe um certificado digital por trás daquilo. Ela simplesmente precisa ter a garantia de segurança e de acesso que ela precisa para ter uma vida mais simples, né? Ou facilitar o seu dia a dia. Vou fazer uma pequena provocação aqui para uma reflexão, né? Quer dizer, eu acho que para mim é autoevidente as vantagens disso, né? Quer dizer, você está falando com uma pessoa e não tem uma falsificação de uma voz, por exemplo, para fazer uma chantagem, ou sei lá, estou dando um exemplo tolo, ou simplesmente você circular e ter muito mais facilidade para fazer pagamentos e garantir, olha, entregue isso na minha casa e a pessoa saber que aquela palavra vale 100%, etc. As vantagens estão claras. Eu fico pensando, a provocação que eu vou fazer aqui é o seguinte, mas ao mesmo tempo, o indivíduo fica muito mais exposto também a um controle, por exemplo. Em algum lugar do cloud, do sistema, do governo, sei lá de onde, vão saber que eu estou nesse lugar agora, e estou agora no outro, e enfim, essas garantias também são temas que preocupam o seu mercado? Ou, claro, eu imagino que a Solute tem uma aplicação comercial específica, vocês estão ali, mas esse tipo de reflexão, o que você me contaria sobre ela? Esse temor da sociedade pela sua privacidade. Esse é um temor importante, legítimo, Cláudio. E esse é um debate importante que está acontecendo nesse momento no nosso país. Por quê? Esse governo ele tem o objetivo forte de avançar na digitalização. Isso é muito nobre, isso é importante para a sociedade. E o Brasil atualizou a sua legislação com 3 níveis de assinatura eletrônica. Então, geralmente, a nossa identidade digital permite que a gente realize uma assinatura eletrônica, ok, Cláudio? E o Brasil avançou muito nesse tema das assinaturas eletrônicas, estabelecendo 3 níveis. E por que 3 níveis? Por causa do nível de segurança e da facilidade de custos relacionados a essas assinaturas eletrônicas. Então, por exemplo, o pagamento do Auxílio Brasil, né, foi feito através de uma assinatura simples, ali através das tecnologias da Caixa Econômica. Então, quando a gente vai avançando em transações mais importantes, a tendência é que você aumente esse nível de segurança. O certificado digital está nesse último nível, tá, Cláudio? Chamada assinatura eletrônica qualificada. Por que eu contei essa história para você? Porque o governo criou o GovBR, uma iniciativa extremamente importante para o país. Porém, dentro desse debate da privacidade que você trouxe, é um tema que precisa ser aprofundado, que precisa envolver a sociedade para entender, será se faz sentido o Estado brasileiro absorver essa relação não só do cidadão com o Estado. Esse projeto ele avança para uma relação entre privados, inclusive. Então, esse é um debate extremamente importante. A gente tem participado
de uma certa forma, e quando somos chamados, porque é algo importante para que a gente possa, como sociedade, né, ou como com os nossos representantes no parlamento, definir qual o tamanho de Estado, ou qual interferência, ou qual participação que o Estado pode ter na nossa vida diária, Cláudio. Muito Com interessante. as empresas privadas, a Solute, em especial, tem um cuidado todo especial. A gente, por exemplo, a gente tem mais de 100 mil médicos na nossa base assinando mais de 1 milhão de prescrições e prontuários todo o mês, Cláudio. A gente não tem acesso ao conteúdo. A gente se limita somente a validar a autenticidade daquele profissional e o conteúdo não chega para nós. Então, a gente tem um cuidado muito grande, né, em preservar os nossos clientes da privacidade que é somente dele. Muito interessante, muito interessante. Foi de fato oportuna essa explicação. Do ponto de vista empresarial, quais são os desafios aí da Solute, né? Para dar conta dessa demanda e, ainda bem, como você mencionou mesmo, né? Graças a Deus, de crescimento, 15%, 20% ao ano não é pouca coisa, né? Esse é o crescimento do mercado, Cláudio. A gente vem crescendo um pouquinho acima, em torno de 35, 40 em média dos últimos anos. Parabéns. E a gente tem preparado a companhia de 3, 4 anos para cá para novos saltos, né, para um crescimento ainda maior, porque, como eu disse, essa tecnologia do certificado digital em nuvem, né, com acesso pelo celular, a emissão por videoconferência, isso tudo é muito recente e a tendência é que haja uma grande expansão nos próximos anos. Além dessas mudanças tecnológicas e de processo, Cláudio, nós também estamos inovando no modelo de negócio. Então, hoje, a gente tem experimentado alguns modelos como serviço, inclusive emitindo um certificado digital sem custo para determinados setores ou clientes, onde ele pode me remunerar pela utilização. Então, a percepção de valor, né, com esse modelo é muito mais interessante. Então, olha só a situação, Cláudio. Há, 4 anos atrás, uma empresa precisava comprar um certificado digital, custava uns R$300, e ela estava sendo obrigada pelo governo, de uma certa forma. Então, a percepção de valor, por mais benefício que esse certificado digital vai promover para aquele empresário, ela ficava comprometida. Então, a gente se incomodava muito com isso, tá? Então, a gente procurou mudar muita coisa interna de tecnologia, processo, atendimento, prestação de serviço e modelo de negócio, para que a gente pudesse, de fato, vender o benefício que essa tecnologia oferece. Então, a gente está super animado com os próximos anos, justamente por causa dessa preparação, desse plano audacioso aí que a gente tem de expansão no Brasil e também fora. E aí eu poderia colocar também mais uma pitada aí nessa resposta, Cláudio, que é o advento da internet das coisas. Tá? Então, o certificado digital, ele identifica pessoas, empresas, sites, e agora ele identifica também coisas que vão transacionar ou vão realizar pedidos em nosso nome. Então, a gente está inserido em todo esse contexto, a gente está bem animado para os próximos anos. Muito legal. Olha, você já trouxe, inclusive, uma coisa que é o nome do nosso programa, que é Trends e Tendências, né? Você acabou dando uma visão de futuro. Você teria alguma coisa complementar, assim, que você enxerga para um futuro próximo, que vocês conseguem ver? Além do que você já trouxe, né? Porque você já trouxe um panorama bastante rico.
A gente observa assim que as plataformas, Cláudio, e as tecnologias, elas estão disponíveis para que a sociedade e a população mundial possa viver um novo salto assim de facilidade, de agilidade, de eficiência, né? Seja em transações pessoa física, transações pessoa jurídica. Então, a gente tem o IPv6, a gente tem a geração 5, né, das redes de internet, a gente tem blockchain, a gente tem internet das coisas, então a tendência é que a gente tenha muita atividade chata e burocrática do nosso dia a dia sendo absorvida por todo esse arcabouço assim, de tecnologias que estão disponíveis. Agora, a gente está no momento de avançar com elas para que elas alcancem o máximo de pessoas possível. Muito legal, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação aqui no Trends. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Sucesso para você, sua família, para toda a empresa aí, todo o time. Parabéns, muito obrigado. Agradeço muito, Cláudio. Um abraço a todos os telespectadores, os ouvintes, né, da Trend. E a gente tem muita honra e orgulho aí de atender o Grupo Alfa, o banco e todo o conglomerado que envolve o grupo. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Vinícius Souza, que é CEO da Solute, certificadora digital. Bom, então você já sabe, nos acompanhe nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, inscreva-se, dê o seu clique, curta o nosso programa, se você gostou, e fique conosco aqui no Trends. Até a próxima!